Bom, pessoal, sobre a ideia, na verdade, de criar o canal, a ideia de criar esse canal foi porque quando eu descobri o meu diagnóstico, na verdade, quando eu tive acesso à ressonância magnética no dia 15 de dezembro, para mim foi muito difícil, porque eu tinha uma noção técnica relativamente boa do que era o tumor, porque eu trabalho com neurocirurgia na veterinária e acabo fazendo bastante neurocirurgia oncológica, então eu tinha uma noção que aquilo poderia ser um glioma. Acreditava que teria um bom prognóstico pela região, não era uma região que afetaria minha fala, não era uma região que afetaria grande parte da minha movimentação, embora talvez para a ressecção eu soubesse que poderia se mexer em uma área motora, que é a área motora suplementar, e poderia de início gerar algumas alterações de movimentação, principalmente de mão, então era uma coisa que me preocupava bastante. Mas eu imaginava que eu teria um bom prognóstico, até porque na ressonância magnética, depois da espectroscopia e tudo mais, houve uma sugestão de um glioma de baixo grau. A questão é que mesmo os gliomas de baixo grau, você ainda tem que fazer algumas avaliações imunistoquímicas e moleculares depois, tá? Então isso era uma coisa que me deixava muito ansioso ainda, mesmo sabendo que a ressonância poderia me dizer algo bom, a cirurgia poderia ter uma chance boa de melhora, mas mesmo assim ainda eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. Eu ouvia, na verdade, médicos, mas eu não conhecia nenhum paciente que tinha tido. Tanto que a ideia do canal, na verdade, é exatamente disso. A ideia é poder um paciente falar para outros pacientes como foi a experiência. Eu busquei muitos sites ao longo desse tempo, eu achei um que depois eu coloco na descrição, que é de uma mãe que o filho dela teve um tumor próximo de quarto ventrículo, e que ele tem um glioma de baixo grau também, um astrocitoma difuso, e também acabou sendo removido cirurgicamente. No caso dele não foi possível remover totalmente, e mesmo assim ele tem tido uma boa evolução prognóstica, mesmo sem a realização de quimio e rádio, se eu não me engano, na época. Eu lembro que rádio não foi realizado na época, pelo que eu li no blog, porque existia alguma contraindicação por conta da idade, não teria uma melhoria em relação à sobrevida e qualidade de vida. Eu não entendo tão bem essa parte técnica para criança e tudo mais. Depois eu vou deixar o blog para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Então, assim, a minha ideia é poder conversar com as pessoas e explicar como foi a minha experiência. Desde o diagnóstico até depois do diagnóstico, passo a passo, as conversas com o médico, a cirurgia, como foi que eu acordei da cirurgia, quais foram minhas sensações ao acordar da cirurgia e como tem sido tudo isso desde então. Eu tive algumas complicações pós-operatórias, então eu quero poder falar isso um pouco mais para as pessoas também. Eu quero que as pessoas talvez não se desesperem tanto quanto às vezes eu me desesperava a cada passo que eu tinha que ter. E no momento eu passei pela minha terceira cirurgia faz mais ou menos uns 20 dias. Eu tenho a chance de tirar os pontos daqui 3, 4 dias mais ou menos. E depois daqui 4 meses a minha indicação é fazer a reconstrução da minha calota, porque eu acabei perdendo um pedaço da minha calota na terceira cirurgia por risco de contaminação. Então agora a gente está no aguardo, na verdade, de passar um tempo hábil para que eu possa fazer a reconstrução craniana, tudo bem? Então a ideia, na verdade, da página, do canal, é que eu possa conversar de paciente para paciente, porque eu não encontrei isso na minha vez. E eu vou ser muito sincero que me fez muita falta. Vou ser muito sincero que às vezes eu precisava de um pouco mais de esperança de outra pessoa, ouvir o que outra pessoa passou, e não às vezes abrir um site da OMS ou alguma outra coisa, ou abrir um artigo científico e ler sobre expectativa de vida, qualidade de vida. A gente precisa ouvir às vezes outra pessoa falando, e falando como foi a experiência dela, o que aconteceu e como ela está. Eu acho isso muito importante. Faltou isso para mim, e eu gostaria que não faltasse isso para outras pessoas.